Esse vídeo que você acabou de ver viralizou nas redes sociais. O incêndio aconteceu na casa do cantor sertanejo Anthony, da dupla Anthony e Gabriel. Iniciou em uma parte do sistema fotovoltaico. E como sempre acontece nesses casos, muita gente começa a se perguntar: será que energia solar é perigosa? Posso instalar isso na minha casa sem correr o risco ou estarei colocando a minha família em perigo? Bom, essas dúvidas são normais quando aparecem imagens assim. O que pouca gente sabe é que o problema não está aonde todo mundo está imaginando. E é justamente isso que eu vou te mostrar no detalhe no vídeo de hoje. Então, bora comigo! Antes de qualquer coisa, é importante deixar muito claro: um sistema fotovoltaico ele não pega fogo do nada. A energia solar é uma tecnologia usada no mundo inteiro há anos, em residências, comércios, indústrias e até em hospitais. Pensou em um local que consome energia, você pode instalar e usar com segurança energia solar. Se esse tipo de incêndio fosse algo recorrente ou imprevisível, a gente estaria vendo situações assim todos os dias no mundo inteiro. E não é o que acontece, tá? O problema aqui é que quando surge um vídeo como esse, muita gente acaba colocando a culpa diretamente na tecnologia. Só que, na prática, esse tipo de situação quase sempre está ligado a falhas bem específicas, que poderiam ter sido evitadas tranquilamente. Ou seja, a pergunta não é se a energia solar é perigosa. A pergunta correta é: o que precisa dar errado para um sistema fotovoltaico pegar fogo? E principalmente, o que pode ser feito para evitar esse tipo de problema? É exatamente isso que eu vou explicar a partir de agora. Mas primeiro eu quero que você saiba que até o momento não existe uma confirmação oficial sobre o que causou esse incêndio específico, tá bom? Então a ideia aqui não é dizer o que aconteceu nesse caso lá na casa do cantor Anthony, nem apontar o erro de ninguém, mas ajudar você a entender em quais situações merecem atenção e como reduzir esse risco ao máximo, porque tem como, tá? Então bora! A primeira causa que eu vou citar aqui é o arco elétrico. O arco elétrico é a circulação de corrente elétrica pelo ar e é um efeito muito perigoso nos sistemas fotovoltaicos. Como os painéis solares trabalham em corrente contínua, pode ocorrer um arco elétrico de alta intensidade e difícil extinção. Esse tipo de problema ele acontece na maioria das vezes por conexões mal feitas, tá? Cabo mal apertado, emenda feita de qualquer jeito ou conector mal encaixado. Pode gerar o arco elétrico e evoluir para um incêndio. Por isso, o cuidado na instalação ele é fundamental. Nos sistemas fotovoltaicos, os painéis e os inversores eles são ligados por conectores específicos, os conectores MC4. Esse conector também exige uma ferramenta específica para ser conectado e garante uma conexão super segura. Só que muitos instaladores, eu não estou dizendo que é esse caso, acham que pode usar qualquer alicate e está tudo certo. Mas não adianta, utilizar ferramentas que não são específicas para o setor solar pode gerar um problema grave como esse, tá bom? Outro erro frequente é o uso de conectores MC4 de modelos e fabricantes diferentes na mesma conexão. Muita gente nem sabe que isso é um problema, tá bom? Mas essa incompatibilidade pode impedir a conexão elétrica perfeita e o isolamento, gerando também alguns problemas. Além disso, a abertura incorreta de um circuito fotovoltaico sobrecarga também pode causar o arco elétrico. Usar os componentes corretos aqui é essencial. Eu já perdi as contas mesmo de tantas instalações que eu vi o pessoal utilizando disjuntor de corrente alternada em corrente contínua. Isso também é um grande perigo. No fim das contas, o arco elétrico ele não surge do nada. Ele quase sempre está ligado a falhas na instalação ou no projeto, que poderiam sim ter sido evitadas com os componentes corretos, instalação feita de forma correta e também utilizando as ferramentas adequadas. Uma outra causa de incêndio está nos cabos e proteções mal dimensionados, tá? Quando esses componentes não são escolhidos corretamente para o sistema, eles passam a trabalhar acima do que foram projetados para suportar. Isso nem sempre gera um problema imediato, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui nem sempre é imediato, mas provoca aquecimento constante e desgaste acelerado ao longo do tempo. Por isso, muitos incêndios não acontecem logo após a instalação. Na hora que o instalador vai te entregar o sistema, ele testa e tá tudo perfeito, tá?
Mas, meses depois, ou até anos, quando esse desgaste acumula, começa a aparecer os problemas, tá? Sem contar os sistemas que nem sequer têm as proteções necessárias. Nesse incêndio que a gente viu no vídeo, se você reparar bem nas imagens, o foco do fogo parece estar justamente no quadro de proteção de corrente alternada. Claro que a gente não sabe a causa exata, tá? Mas quando o problema começa nessa região, uma das possibilidades envolve justamente cabos ou proteções de corrente alternada mal dimensionadas, tá? Então, nesses pontos, você tem que ter muito cuidado na hora de dimensionar esses componentes. Outra causa de incêndio envolve danos nos próprios painéis solares, como as microfissuras. Essas microfissuras geralmente surgem por impactos durante o transporte, na instalação ou até por pisada nos módulos. Acredite se quiser. Tem gente pisando nos módulos fotovoltaicos por aí. E eu aposto que já deve ter visto algum vídeo na internet dessa galera, né? Achando que pode pisar tranquilamente, mas não pode. E o pior é que, na maioria das vezes, esses danos eles não são visíveis, tá? O painel parece 100% normal por fora, mas por dentro a célula fotovoltaica ela está comprometida. Em situações mais extremas, essas microfissuras podem gerar os chamados hotspots, ou pontos quentes, que quando um ponto do painel começa a aquecer demais, o risco de problemas mais graves, inclusive incêndio, aumenta. Você está vendo que todas essas falhas que eu falei aqui poderiam sim ter sido evitadas. Então, assim como no trânsito, a grande maioria das falhas que acontecem com sistemas fotovoltaicos são devido a erro humano. Mas ainda não acabou, tá? Então vou pedir para você já aproveitar, se inscrever aqui no canal, para você ficar por dentro de tudo que acontece no setor de energia solar. Bora dar aquela respirada então e vamos continuar. Além de falhas de instalação, projeto e danos nos equipamentos, existem um fator que a gente não controla, tá? A natureza. Descargas atmosféricas ou os famosos raios também podem causar incêndio em sistemas fotovoltaicos. Porém, existem componentes para proteção do sistema para esse tipo de fenômeno. E é esse carinha aqui que está na minha mão. Já deve ter visto ele esparramado aí pelo Brasil afora, né? Que são o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos. Então, se o sistema estiver bem projetado, com a proteção correta e um aterramento bem feito, a chance de acontecer um incêndio por raio será bem pequena mesmo, tá? Pode ficar tranquilo, mas tem que usar também componentes de qualidade. Mas, Túlio, e as falhas nos componentes? Pode acontecer também? Aqui nós vamos entrar na nossa quinta causa de incêndio. Componentes de baixa qualidade, tá? Isso é super importante. Todo componente elétrico está sujeito a falhas, sim, e isso é em todas as áreas, não é só para sistemas fotovoltaicos. Só que aqui, o detalhe na qualidade do material faz toda a diferença. Quando você utiliza módulos, cabos, proteções, inversores de fabricantes de qualidade, eles passam por diversos testes para suportarem condições extremas. Os inversores, por exemplo, se tratando de um fabricante confiável, eles contam com um projeto robusto e com proteções internas que podem detectar falhas antes mesmo de chegar a um ponto crítico, como o incêndio, né, por exemplo. Então, quando a gente junta tudo isso, junta as proteções, fica claro que a maioria dos incêndios em sistemas fotovoltaicos não está ligado à tecnologia em si. Eles não surgem do nada. Os incêndios vão se construindo com o tempo. Uma conexão que começa a aquecer, um cabo trabalhando acima do limite, uma proteção ausente, um painel solar danificado. Percebeu como tudo isso vai somando e contribuindo para chegar num caso como esse? E é por isso que duas coisas fazem toda a diferença, tá? A primeira é a escolha da empresa que vai instalar o sistema aí na sua casa. Não vise apenas preço. Um bom projeto, uma instalação bem feita e uso de componentes de qualidade reduzem drasticamente o risco de problemas lá na frente. E fechar com o mais barato, eu não tô aqui dizendo que o mais barato irá sempre utilizar componentes com baixa qualidade, mas nós sabemos também que em todas as áreas, componentes de qualidade encarecem o projeto, encarecem no bom sentido, né? Então na hora de fazer a cotação, não olha somente preço, tá? Olha componente. E proteção é super importante. A segunda aqui é a manutenção periódica do sistema. É nela que dá para perceber conexões começando a aquecer e fazer um simples reaperto antes que vire um problema. Se o DPS também atuar,
é nela que você vai identificar se ele atuou, tá? E fazer a substituição. E também é o momento ali para você verificar o estado dos conectores e conferir se o sistema continua operando dentro do esperado, tá? Inclusive com inspeções específicas como a termografia, que ajudam a enxergar problemas visíveis nos painéis solares, como é o caso das microfissuras que citamos, tá? Eu espero ter te ajudado a entender melhor como essa tecnologia ela é super segura, e o resumo da ópera aqui é que você precisa realmente, na hora de escolher o seu sistema fotovoltaico, levar em consideração como será feita essa instalação, os componentes, a qualidade desses componentes e também a manutenção do sistema. O interessante aqui é que quando a gente fala de risco de incêndio em sistemas fotovoltaicos, é importante entender as normas técnicas que já estão olhando para isso, tá? E não é à toa que novas exigências vêm surgindo justamente para atacar esse problema como o arco elétrico, que assim como nós falamos aqui durante o vídeo todo, é muito importante. Um exemplo claro disso é o dispositivo AFCI, que passou a ser obrigatório em inversores solares e tem relação direta com tudo isso que vimos. Inclusive, nesse vídeo aqui, que está aparecendo do meu lado, a gente explica como funciona essa tecnologia. Um forte abraço e até breve!